Olá, você está no Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Guilherme da Cunha, do Novo. Vamos falar sobre propostas para garantir mais liberdade na regulação do transporte fretado de passageiros em Minas e também das perspectivas orçamentárias do Estado para o ano que vem. Acompanhe! Deputado Guilherme da Cunha, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. Muito obrigado, Marco. É um prazer estar aqui novamente, poder conversar contigo e com toda a audiência do programa, que é super qualificada. Deputado Guilherme, o senhor trabalha há algum tempo em defesa de medidas que garantam mais liberdade na regulação de transportes fretados de passageiros em Minas Gerais. Inicialmente, quais são suas principais críticas ao modelo vigente atualmente? Marco, eu sou um defensor do livre mercado para absolutamente qualquer setor. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto as dificuldades do setor de transportes e percebi como que é um setor fechado para competição, fechado para concorrência. É um setor, e aqui eu faço minha principal crítica, em que empresas têm monopólio garantido pelo Estado, garantido pelo poder público, e aí elas não precisam focar no cliente, no passageiro e agradá-lo para serem a escolha desse passageiro. Então, elas precisam focar no burocrata que garante esse monopólio, que garante a concessão. Então, a principal crítica é quanto ao modelo em si. É um modelo que parte de concessões, muitas vezes monopolistas, que retiram a competição do sistema e acabam tornando as passagens mais caras, acabam tornando as viagens menos confortáveis, acabam colocando o passageiro em segundo plano e o burocrata em primeiro lugar. A gente precisa colocar competição dentro do sistema para garantir que o passageiro seja o foco daqueles que querem prosperar, daqueles que querem aumentar, né, a sua cota de passageiros. Antes de ser deputado, o senhor já advogou para uma empresa do setor, inclusive obteve liminares, né, que permitiam a oferta de novos serviços. Quais são as principais alterações de regras que o senhor propõe em relação aos transportes de passageiros, né, e quais seriam os impactos dessas alterações para os consumidores? O contato que tive durante esse período em que trabalhei no setor me permitiu conhecer de perto esses problemas. Como eu disse, a gente tem uma falta de competição dentro do setor que torna passagens mais caras, viagens menos confortáveis. A gente precisa colocar concorrência, mas tem uma dificuldade muito grande. E qual é ela? É que esses contratos monopolistas, eles são de longa duração. Eles foram assinados por volta de 2007 e têm validade até 2037. Então, a gente não pode simplesmente sair revogando esses contratos e mudando todas as regras, porque é necessário respeitar contratos. Mas é possível colocar competição no sistema, e isso eu tive a oportunidade de ver, de perceber quando fui advogado dentro do setor. É possível colocar competição, tornando o passageiro, né, o foco da atenção e o principal agente do setor, trabalhando em outro mercado que não da concessão de linhas públicas de ônibus, mas o mercado do transporte privado coletivo de passageiros, que é o mercado do frete. Mal comparando, é como se a gente estivesse falando da possibilidade de ter Uber, onde antes só podia ter táxi. E a gente viu como que o Uber melhorou a vida dos passageiros, como que ele é a escolha de diversas pessoas no dia a dia. Mas para a gente ter esse serviço no transporte coletivo, Marco, é necessário que se façam algumas alterações na regra hoje do mercado de transporte privado coletivo de passageiros, do frete de passageiros. E algumas delas são muito claramente alterações que não têm nada a ver com segurança do transporte, garantia da qualidade, mas são simplesmente barreiras para garantir o monopólio dessas empresas que têm as concessões. E eu vou citar aqui 3. A primeira delas é a exigência que o mesmo grupo que vai fazer a viagem de ida tenha que fazer a viagem de volta. Ou seja, você obriga que o circuito seja chamado de circuito fechado. E, ao criar essa obrigatoriedade, você restringe enormemente o público que está disposto a contratar um frete. É necessário juntar pessoas que têm o mesmo interesse na data de ida e na data de volta. Isso não tem qualquer relação com segurança, vamos combinar. Se a gente mudar os passageiros da ida para a volta, o ônibus não fica mais inseguro ou coisa assim. É uma barreira de entrada para impedir competição com as empresas de ônibus. Uma outra alteração necessária
é a que determina que todos os passageiros que vão viajar, que estão naquele grupo, que estão naquele ônibus, têm que ter a mesma finalidade na viagem. Imagine que a gente consegue formar um grupo para viajar até Juiz de Fora, né? E aí uma pessoa vai visitar a família, a outra vai fazer uma entrevista de emprego, uma outra vai para poder acompanhar uma partida de futebol. Não pode, né? Pela regra atual não pode. Todo mundo tem que ir para fazer entrevista de emprego, ou todo mundo tem que ir para visitar a família. Não pode cada passageiro ter interesse simplesmente no transporte, na viagem. Isso não tem absolutamente relação nenhuma com segurança ou qualidade, é barreira de entrada para proteger o monopólio das empresas concessionárias. E, por fim, a necessidade de aviso da lista de passageiros com 12 horas de antecedência. Eu entendo essa regra no passado, porque o policial, o fiscal do DR saía para o serviço, ele precisava ter a lista na mão para poder conferir, e os turnos eram de 12 horas. Mas hoje, com a internet, hoje com o tablet, com celular, smartphone, é possível consultar essa lista a qualquer tempo, em qualquer lugar. É absolutamente desnecessário essa antecedência de 12 horas, que dificulta as viagens. Fazendo essas alterações, eliminando essas exigências, eu tenho certeza que o mercado do frete privado de passageiros vai poder crescer da mesma maneira que cresceu o Uber e vai poder fornecer um serviço de qualidade para a população que vai fazer ele escolher entre aquele que é mais barato, mais eficiente, mais confortável, melhor, da mesma maneira também que fez a entrada de todos os aplicativos de transporte em relação ao táxi. O senhor acredita que essas mudanças de regras elas devem demandar, junto, uma maior atenção à questão de fiscalização também, já que o mercado tenderia a crescer e aí para zelar pela qualidade do serviço que é ofertado para além da concorrência? Hoje essa fiscalização já existe. O mercado de frete ele não é desprovido de fiscalização do DR, não. Todas as empresas, para poderem operar o serviço, elas têm que ter autorização do DR. E é uma autorização que vem depois de uma vistoria de segurança no ônibus, depois de uma verificação da habilitação e da qualificação do motorista. Então, essa verificação de segurança já existe e vai continuar existindo. A única coisa que a gente propõe são mudanças de regras que não têm a ver com segurança, que não têm a ver com qualidade, que têm a ver unicamente com dificultar a contratação de serviço para proteger o mercado das empresas concessionárias. É esquisito a gente falar isso, mas hoje a pessoa fez lá, participou da licitação, ganhou a concessão, ela assinou um contrato que diz respeito a um mercado, né, que é aquela linha pública, coletiva, concedida. Mas ela leva de brinde, digamos assim, não há nada no contrato, que eu já fiz questão de ler, não há nada no contrato que diga que ela pode levar de brinde um outro mercado, né? Ou seja, barrar a entrada de competidores em outro mercado. Seria mais ou menos a pessoa abrir uma franquia do McDonald's e dizer que não pode, na mesma cidade, ter também uma franquia ali do Habib's, né? Ou seja, o público é parecido, mas são mercados diferentes. E o que se faz hoje é dar essa proteção que lesa o passageiro, que lesa o consumidor, que não favorece definitivamente quem precisa viajar e nem quem precisa trabalhar, né? Imagina a quantidade de empregos que são perdidos porque a gente não permite que mais empresas se instalem no setor de transporte. É emprego de motorista, é emprego de pessoal administrativo, de manutenção mecânica. Tudo isso a gente está perdendo para proteger monopólios que definitivamente não fazem bem para o consumidor. Para evitar, deputado Guilherme, a judicialização da questão com disputas de liminares, o que precisa ser feito no âmbito do Poder Executivo Estadual? E em que pé que estão as conversas com o governo Zema nesse sentido? Bem, hoje já está judicializada a questão, né? É um setor que tem operado mediante uma chuva de liminares de lado a lado, né? Eu participei do início dessas discussões, em 2017 ainda, e tenho acompanhado na qualidade de cidadão interessado e também na qualidade de um político que tem interesse em ver o livre mercado se instalar em Minas Gerais. E o que é necessário para que isso acabe é clareza regulatória, né? Hoje a gente tem um conflito entre o princípio constitucional da livre iniciativa e o decreto que diz que o mesmo grupo que tem que ir tem que voltar, né? Então, a gente fazendo as alterações no decreto, a gente fazendo as mudanças legislativas, eu tenho certeza que boa parte dessa judicialização vai se encerrar. Para essa parte que eu digo, que é permitir o serviço parecido com o do Uber, né, no mercado de ônibus, para essa parte depende só do Executivo, porque é um decreto que regula
a atividade do frete em Minas Gerais. Então, dependeria só do executivo para fazer a alteração. Mas se a gente não quiser, né, ter essa fragilidade, resolver aqui no frete, mas ainda continua tendo problema nas linhas concedidas, para a gente ir além nessa questão, seria interessante a gente trabalhar também o aspecto legislativo, especialmente para permitir que as linhas públicas, né, que hoje essas linhas de ônibus tradicional, que elas não sejam mais monopolistas, que elas não sejam concessões, mas que elas passem a ser autorizações ou permissões. Para isso, seria necessária uma mudança legislativa, que já está em andamento aqui na Assembleia, mas eu vejo que a gente consegue resolver o problema imediato com a mudança no Executivo. E a gente pode melhorar ainda mais para o futuro com a mudança legislativa. Em que pé que está essa conversa com o Executivo, você me perguntou, está bastante avançada, né? Eu digo que eu estou aí há 20 e poucos meses trabalhando essa pauta incessantemente, tive diversas conversas com o ex-secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos. A gente avançou muito no tema, mergulhando nos estudos dos contratos atuais de concessão para ver se as regras permitiam, se haveria alguma amarra nos contratos que vedasse a mudança das regras. Depois, em conversas com a subsecretária de Transportes, Mônica Lana, que é uma especialista da área de direito de concessões, a gente mergulhou na questão do eventual passivo regulatório que poderia existir para o Estado em caso de mudança de regra, que seria um entendimento dos tribunais, especialmente do STF, em relação a essa questão. E agora, em conversas com o atual secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, a gente já está bastante avançado na possibilidade da mudança no decreto. Tive a oportunidade também de conversar sobre isso com o secretário-geral Matheus Simões, com o próprio governador Romeu Zema. É um trabalho contínuo e incessante, porque é um setor que vai impactar muito na vida de todo cidadão mineiro, do que quer trabalhar e vai ter oportunidade no setor, e daquele que precisa viajar. E isso pode fazer viagens mais baratas, com mais conforto, colocando o passageiro em primeiro lugar, ao invés do burocrata que bate o carimbo da concessão. O lobby de grandes empresas de ônibus é um entrave para que essas mudanças aconteçam? Eu acredito que é legítimo cada um defender o que é o seu interesse, né? Então, se a grande empresa de ônibus vê a possibilidade de concorrência uma ameaça, eu acho legítimo que ela lute contra essa concorrência. E elas veem isso, né? A gente já teve uma audiência pública aqui na Assembleia para tratar dos problemas relativos à aviação Gardênia, que opera ali no sul de Minas, e veio representante do Sindipaz, né? Veio representante do sindicato para falar sobre a importância ali da manutenção dos contratos e do respeito a eles, etc. Porque a Assembleia estava propondo, basicamente, algumas imposições de multas a Gardênia. Agora, eu achei curiosíssimo, e aqui eu vou fazer até questão de falar, eu achei curiosíssimo até a gente ter uma audiência pública para falar sobre o problema de uma empresa. Eu falei assim, fala sério, né? Precisa de um debate na Assembleia para discutir o problema de uma empresa. Eu fico imaginando se fosse uma pizzaria aqui da cidade. A gente faria uma audiência pública para discutir o problema de uma pizzaria, o garçom me atendeu mal, a pizza veio com um pouco recheio. Não faria isso, porque pizzaria está no livre mercado. E quando as empresas operam no livre mercado, quem é ruim é expulso do mercado pela escolha do consumidor. Ou seja, eu vou em outra pizzaria e resolvo o meu problema. Então, a gente só precisa ter audiência pública para discutir problema de empresa, a gente só precisa ter esse tanto de conversa com o secretário, subsecretário, com o governador, porque, no fim das contas, é um mercado regulado e monopolista, não é livre. Se a gente desse liberdade para o setor, quem é ruim já tinha saído. E a gente ia ter o consumidor escolhendo aquele que atende melhor. É isso que a gente propõe que seja feito no mercado de transportes. Deputado Guilherme, aproveitar a presença do senhor aqui no Visão Parlamentar para a gente conversar um pouco também sobre as projeções orçamentárias do Estado para o ano que vem. As contas do Estado, deputado Guilherme, elas já estavam, né, em situação delicada e foram impactadas negativamente pela pandemia da Covid-19. O projeto de lei orçamentária anual para 2021, encaminhado pelo Poder Executivo para a Assembleia, em setembro, prevê um déficit ainda de 16,2 bilhões de reais no ano que vem. Que saídas que o senhor vê a médio prazo para que Minas comece a superar essa situação e ter números mais positivos?
Uma grande dificuldade que a gente tem é que boa parte das despesas, elas são engessadas, são despesas que o governador simplesmente não tem como cortar, né? São despesas aí ou previdenciárias ou de pessoal com estabilidade, que é impossível fazer um enxugamento. E ainda tem um agravante, tem um crescimento inercial, né? São as promoções por tempo de serviço, são os adicionais por tempo de serviço. Tudo isso gera uma pressão sobre a despesa que é difícil de conter. Então, o que a gente precisa para o médio prazo é retirar essas pressões. O primeiro passo importante foi dado, a aprovação da reforma da Previdência ajuda a gente, já ajuda desde já, né, um impacto de 2,2 bilhões de reais imediato, mas no médio prazo ajudará ainda mais. E uma outra questão que precisa ser feita é uma reforma do Estatuto dos Servidores para retirar essas questões de aumento salarial, de promoção, que não guardam relação com o desempenho e com atender bem a população. Guardam relação só com a pessoa continuar viva e dentro do emprego, né? Ou seja, está errado. A gente precisa vincular promoções, vincular remuneração à qualidade do atendimento à população e ao mérito. Mas essa questão para o médio prazo. O que eu vejo que é fundamental para a gente conseguir sair do buraco é voltar a crescer. Não tem jeito, né? Ainda que a gente retire essas pressões, Estatuto dos Servidores, Previdência, a gente vai fazer com que a despesa aumente mais devagar. Mas se a gente não subir receita, a gente não volta a equilibrar as contas. E para subir receita, o que a gente precisa é dar liberdade para as pessoas poderem trabalhar, investir, produzir, gerar emprego e renda no nosso Estado. Essa é a chave. É dessa maneira que a gente vai colocar as contas em dia. E o governo já tem dado mostras de que pretende seguir esse caminho, né? Recentemente, retirou a exigência de alvarás e burocracias de 642 atividades diferentes, atividades consideradas de baixo risco. Eu já acho maluquice a gente pensar que existem 642 atividades catalogadas na burocracia estatal, né? E essas são só de baixo risco, ainda tem mais atividades. Mas, de toda forma, retirar essa burocracia permite que as pessoas possam trabalhar e trabalhar gerando riqueza. E também, um outro passo importante que a gente vê o governo dando é na atração de investimentos. Minas Gerais, no ano passado, conseguiu atrair mais investimentos logo no primeiro ano da gestão Romeu Zema do que tinha atraído nos 4 anos anteriores da gestão do governador Fernando Pimentel. E agora, nesse ano, durante a pandemia, já mostrando uma expectativa de otimismo dos investidores em relação ao desempenho de Minas Gerais, a retomada de Minas Gerais, e até uma confiança na maneira como foi conduzida a pandemia aqui no Estado, o combate à pandemia aqui no Estado. Minas Gerais conseguiu atrair este ano mais investimentos do que já havia atraído no ano passado. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento econômico para Minas Gerais, de crescimento da atividade produtiva, e junto com esse crescimento vem a arrecadação que vai permitir a gente colocar as contas em dia. A reforma da Previdência, já aprovada esse ano na Assembleia, contribuiu em que medida para um alívio aí na projeção das contas, né? Parece que tem alguns números aí de já uma redução significativa de déficit previdenciário a partir do ano que vem. Sim, a previsão, Marco, é de uma redução de 2,2 bilhões de reais no déficit previdenciário. Vale lembrar, a Previdência continua com rombo, continua sugando dinheiro do contribuinte mineiro, do cidadão comum de Minas Gerais que paga seus impostos. E continua fazendo isso muito, mas agora faz bem menos, faz 2,2 bilhões de reais a menos do que fazia antes da reforma. E isso é muito relevante. Quando a gente compara isso com o orçamento, por exemplo, da FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a gente vê que a economia produzida pela reforma, ela é mais do que o dobro do orçamento da FEMIG. Isso possibilita que a gente faça um melhor investimento, então, nos hospitais e na saúde de Minas Gerais. Dinheiro que antes era sugado, para cobrir o rombo das aposentadorias e pensões públicas. E a partir desse ponto em que a gente consegue fazer ou investimentos na melhoria da atenção hospitalar ou investimentos em infraestrutura, a gente vai conseguindo melhorar a vida do cidadão mineiro, torná-lo mais produtivo, torná-lo mais saudável, e isso certamente vai contribuir para que a gente tenha tanto novos investimentos do Estado, quanto também um aumento da atividade produtiva, mas principalmente um aumento da qualidade de vida do nosso cidadão. A reforma foi muito importante. O problema ainda existe, a gente tem ainda um rombo, mas ela foi muito importante para a gente conseguir focar no cidadão
no atendimento a ele, o que é essencial. Deputado Guilherme, o governo Zema já sinalizou também diversas oportunidades com planos futuros de privatizações. Recentemente autorizou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a realizar um estudo sobre a melhor alternativa para a venda da Copasa. Por enquanto, está no parlamento apenas a possível privatização da Codemig. Qual o posicionamento do senhor sobre essa questão? Cada estatal ela deve ser entendida dentro de um contexto específico, a melhor alternativa seria o Estado adotar um amplo programa de desestatização. Como é que o senhor se posiciona enquanto parlamentar em relação ao tema? Eu sou favorável. Eu acho que a gente precisa fazer a desestatização, a gente precisa, principalmente, atrair investimentos para essas áreas que são essenciais para o cidadão mineiro. É curioso, quando a gente olha assim, por que cada uma dessas empresas precisa ser privatizada? Eu vou aqui detalhar, tentando ser breve, mas o caso das três mais faladas. Codemig. A Codemig, ela é uma estatal que serve meramente para receber royalties da mineração de nióbio. Ela não controla quanto vai ser explorado, ela não controla para quem vai ser vendido, ela simplesmente recebe 25% do lucro de quem faz essa exploração. E isso é como se fosse um investimento que Minas Gerais faz, né? Minas Gerais não está controlando diretamente a jazida, tem um investimento que rende ali algo próximo a 1 bilhão por ano para o nosso estado. Ao mesmo tempo que Minas Gerais tem esse investimento, que dá cerca de 1 bilhão por ano, Minas Gerais está, digamos, no cheque especial. Está com uma dívida gigantesca com a União Federal, com alguns bancos, tendo a União Federal como garantidora, e essas dívidas fazem com que a gente pague cerca de 10 bilhões de reais por ano em juros. A privatização da Codemig, caso utilizada 100% para abater essa dívida, vai fazer com que os juros caiam num montante tal que Minas Gerais vai sair, ao final, com 3 bilhões anuais de ganho na comparação entre o que tinha que pagar de juros e o que vai perder com aquela aplicação. Digamos que é uma família que está no cheque especial, ainda mantém um dinheiro guardado na poupança, porque é patrimônio, enquanto isso está vendo toda a vida dela ruir por conta dos juros do cheque especial. Isso justifica a privatização da Codemig e faz com que ela seja importante e lucrativa para Minas Gerais. CEMIG e Copasa são casos diferentes. CEMIG e Copasa atuam em áreas essenciais para o cidadão. Atuam na área de fornecimento de energia, atuam na área de saneamento básico. 2 itens essenciais para a vida do cidadão. E ambas têm uma necessidade muito grande de investimento para conseguir levar esse serviço, que é essencial para todo mundo. A gente tem mais de 400 ligações de empreendimentos novos na área de energia que a CEMIG não consegue conectar porque não tem dinheiro para investir e fazer o poste chegar até lá, vamos chamar dessa maneira. Isso impede geração de emprego, isso impede geração de renda, de crescimento para diversas regiões, especialmente para o norte de Minas Gerais. Copasa ainda não conseguiu universalizar tratamento de esgoto, o que é lamentável. A gente ainda despeja esgoto in natura por falta de investimento. E aí, para que esses investimentos aconteçam, é necessário um aporte do governo do Estado. A gente acabou de conversar do tanto que o Estado está quebrado, 16 bilhões de reais de déficit previstos para o ano que vem. O Estado não tem dinheiro para fazer esses investimentos. E aí, a gente vai deixar a população sofrer sem saneamento, sem água, porque a gente tem ali, no fim das contas, um pudor de falar sobre desestatização, ou vamos usar a palavra mesmo, sobre privatização, ou a gente vai aceitar esse investimento que vai vir, esse dinheiro que vai colocar poste de luz conectando cada empreendimento necessário em Minas Gerais, cada família, vai colocar tratamento de esgoto, vai melhorar a vida do cidadão e, com um detalhe, o serviço vai continuar sendo fiscalizado e regulado pelo poder público. Se a Copasa for privatizada e ela começar a atuar, a Arsai vai fiscalizar a ação da Copasa. Então, ela vai continuar sendo fiscalizada, a tarifa vai continuar sendo determinada através de um ato do poder público também. Se a CEMIG vier a ser privatizada, ela vai continuar sendo fiscalizada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A tarifa dela vai continuar sendo submetida à regulação da ANEEL. Não existe a preocupação de que vai chegar aqui um empresário ganancioso e vai jogar a tarifa nas alturas, só rico que vai ter saneamento, só rico que vai ter energia. Pelo contrário, o que a gente percebe é que quando entra um investimento, massifica o acesso, todo mundo pode usufruir daquilo e a qualidade melhora substancialmente. É isso que a gente deseja para Minas Gerais. O temor de alguns parlamentares contrários à desestatização
é de que essas empresas, após privatizadas, elas percam interesse em fazer investimentos em lugares mais inóspitos, distantes, enfim, do Estado, né? Lugares de mais difícil operacionalização. O senhor sente que há um clima entre o conjunto dos deputados, pensando no 77, para que esses temas avancem de forma mais objetiva a partir do próximo ano? A gente já está caminhando para o final de 2020, temos aí orçamento, PPAG, então seria uma agenda para ficar a partir do ano que vem mesmo. O senhor sente clima para que isso evolua? Vamos lá. Esse temor, eu acho um temor que não resiste a uma análise fria da realidade. Essas localidades já não têm acesso, né? Ou seja, a gente tem lugares hoje em Minas Gerais que não tem tratamento de esgoto, a gente tem lugares que não tem conexão de energia, já não tem esse acesso. Mas o mais importante é saber que esse é um setor que seguirá sendo regulado, e tem que ser mesmo, porque são chamados monopólios naturais. Monopólio natural demanda a regulação por parte do poder público. Então, se vai chegar o investimento na localidade menos atraente, de difícil acesso ou não, isso vai estar exigido na regulação e exigido para que a pessoa mantenha o direito à exploração daquele serviço. Então, isso é absolutamente tranquilo de se contornar essa argumentação, porque se vai ou não fazer o poste de luz chegar num município mais distante, num distrito mais distante, isso vai estar na regulação da ANEEL, isso vai ser exigido da empresa, e se ela não cumprir, ela vai sofrer multas. Então, nesse aspecto, eu fico muito tranquilo, porque são setores que seguirão sendo regulados por serem monopólios naturais e vão ter essa exigência de que o acesso tem que ser universal. Então, o investimento virá para isso, do contrário, a empresa vai tomar multa. Em relação ao ambiente na Assembleia, para que se aprove ou não, eu acredito que é uma pauta importante para o próximo ano, que precisa ser discutida. Vejo pouca esperança de que isso avance substancialmente ainda esse ano, mas adoraria que isso acontecesse. Acho que seria importante para Minas Gerais já não deixar o motor das reformas diminuir o ritmo. A gente precisa resgatar o nosso Estado, a gente precisa fazer voltar a crescer, voltar a ter qualidade de vida. Então, seria bom se a gente conseguisse isso ainda esse ano. Sendo impossível, em razão aí do PPAG, também da lei orçamentária, que a gente já está em discussão, sendo impossível que seja uma prioridade para o próximo ano, porque isso tem o potencial de melhorar muito a qualidade de vida do cidadão mineiro, tem potencial de gerar emprego, gerar renda, gerar crescimento para o nosso Estado, e precisa ser uma prioridade também da Assembleia. Então, eu vejo sim que a gente tem espaço para discutir isso, sem atropelo, com muita calma, sabendo respeitar diferentes visões de mundo, né, sem olhar com desconfiança, o fulano ali ele está mal intencionado porque ele é a favor ou porque ele é contra. Não, são visões de mundo diferentes, saber respeitar isso e saber colher o melhor das sugestões de cada um. Então, se existe ali o temor de uma dificuldade de investimento em áreas mais remotas, que a gente faça constar isso no contrato que vier a ser feita a privatização, a desestatização, que é a palavra da moda, né? Que a gente faça constar essa exigência no contrato, que a gente faça constar essas questões que respondem a preocupações legítimas de pessoas que olham com um pouco maior desconfiança para a desestatização. Eu sou bastante favorável à desestatização, já estou convencido, já apoiaria. Mas eu acho importante a gente escutar as considerações de quem se posiciona contra, entender por quê e ver se é possível resolver o problema juntos. Deputado Guilherme da Cunha, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Visão Parlamentar. Eu que lhe agradeço, sempre um prazer falar contigo. O bate-papo hoje fluiu rápido, nem vi o tempo passando, mas agradeço demais, que foi muito bacana. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Guilherme da Cunha, do Novo. Conversamos sobre propostas para garantir mais liberdade na regulação do transporte fretado de passageiros em Minas e também das perspectivas orçamentárias do Estado para o ano que vem. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.